ler alguns trechos aqui de uma entrevista que o próprio presidente Lula deu agora de manhã, uma filial da Globo, no Ceará, TV Verdes Mares. Ele disse o seguinte sobre esse assunto agora que a gente estava falando do crime organizado, sobre a conversa dele com o presidente Trump. Ele disse que conversou com o Trump sobre crime organizado e que querem usar todo o peso do mundo para derrotar as facções. Sobre isso ele falou apenas esses pontos aqui. Mas aí sobre um resumão da conversa dele com o Trump, ele disse o seguinte, abre aspas, da mesma forma que o povo brasileiro teve uma notícia ruim quando o presidente Trump anunciou a taxação, eu acho que está perto de a gente ouvir uma notícia boa, além dessa notícia de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele já fez. Eu conversei seriamente com o Trump sobre a necessidade dele compreender a necessidade do fortalecimento das duas maiores democracias do Ocidente, Brasil e Estados Unidos. Portanto, não tem sentido essa taxação. Disse que era importante rever isso, disse que era importante que a gente discutisse a questão do crime organizado, porque é preciso combater o crime organizado, e nós temos gente importante que pratica crime aqui no Brasil, que mora em Miami, nos Estados Unidos. Eu mandei documentos para ele falando o que queríamos que fizesse. E disse para ele que estamos dispostos a trabalhar juntos para combater o crime organizado na fronteira aonde estiver. Porque o crime organizado é um atraso para a sociedade, é uma violência contra a economia dos estados, contra a liberdade, então foi uma conversa extraordinária. E aí ele seguiu. Posso dizer que toda vez que eu converso com o Trump, me surpreende, porque não vejo o Trump da TV muito nervoso. E na conversa pessoal ele é outra pessoa. E eu fiz questão de dizer para ele, aí aspas do presidente repetindo o que ele falou ontem para o Trump. Nós temos dois Trumps, o Trump da televisão e o Trump da conversa pessoal. Eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certa de que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar. Os Estados Unidos vai ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente e nós estamos muito bem. E aí depois a repórter pergunta para ele se a gente pode esperar alguma revogação do tarifaço completa e ele falou, pode esperar, muita coisa vai acontecer. Aspas, portanto, do presidente Lula, a TV Verdes Mares, uma filial da Globo lá no Ceará, completando algumas das informações e mostrando que realmente a conversa foi boa, mas não saíram ali resultados práticos ainda. Mas a gente viu até agora, né, a fala do Trump e ele também ficou encantado, né? Ele vem seguindo encantado em todas as vezes que conversa com o presidente Lula, fala, né, que ele é muito bom, que ele é bom de negociação. E o Trump gosta, né, de negociações, é a praia dele, né? Eu acho que talvez o presidente Lula, pela sua vasta experiência política, nesse campo especificamente da negociação, da composição, das conciliações, das grandes coalizões, conseguiu fazer uma leitura um pouco mais acurada da persona do Trump, porque ele é, de alguma forma, um personagem, ele utiliza muito da retórica, do jogo de cena na política externa, mas nos bastidores, realmente, a situação pode ser um pouco distinta. Então, me parece que o presidente Lula conseguiu acessar esse aspecto da liderança norte-americana e tem conseguido estabelecer uma linha de diálogo direta, que essa foi, na verdade, a grande dificuldade inicial, né, das primeiras medidas econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil, era o fato de que os canais de diálogo diretos estavam completamente obstruídos. Feita essa desobstrução com muito esforço, diga-se de passagem, não só da diplomacia brasileira, mas dos setores que foram diretamente atingidos pelo tarifaço, então houve várias caravanas aí de empresários, né, até da sociedade civil brasileira se movimentando, né, em viagens para os Estados Unidos para que esses canais fossem abertos novamente, a gente percebe que da parte do Brasil a gente está utilizando todo o nosso capital político, seja a capacidade de liderança em política internacional que o Lula tem já uma vasta experiência, seja também o fato de que nós temos diplomatas altamente gabaritados, muito bem treinados para lidar com diferentes situações e com diferentes perfis de liderança, né? Então, eu acredito que essa fala do presidente Lula é uma ilustração muito concreta dessa leitura que ele tem conseguido fazer do Donald Trump, e principalmente, né, de reposicionar o Brasil diante do que
está muito claro, né, um movimento cada vez mais agressivo e hostil dos Estados Unidos na América Latina. A América Latina virou um grande alvo nesse segundo mandato do governo Donald Trump desde o início, né? A gente pode recordar uma das primeiras medidas que ele tomou assim que voltou ao poder agora em janeiro foi a crise dos deportados, foi devolver, né, boa parte dos imigrantes latinos para os seus países. Então a América Latina está desde o primeiro dia do governo Trump como um grande alvo. Então me parece que o presidente Lula tem muita clareza desse movimento e tem tentado de alguma maneira resguardar boa parte dos interesses nacionais nesse contexto. E aqui internamente, né, professora, tem um parlamento, um congresso que está aí disputando essa narrativa também, né, dentro do PL antifacção, tem a discussão forte ali de reconhecer esses grupos como terroristas ou não. A esquerda diz que se reconhece, a gente perde a soberania nacional, porque os Estados Unidos, por exemplo, podem também fazer invasões aqui, sem contar que os grupos daqui não têm realmente o reconhecimento de terrorismo, né? Os grupos daqui não querem ali a política, né? O terrorismo tem esse envolvimento político muito grande. Então, também está sendo discutida essa questão toda entre direita e esquerda dentro do Congresso. Essa questão parece que está pacificada por um tempo, mas como não foi batido o martelo ainda, tudo pode acontecer. Professora, vamos então encaminhando para o fim, mas para falar principalmente agora sobre a questão do Trump com a Venezuela. Ele, a partir do momento em que reconhece esse grupo, o Cartel de Soles, como um grupo terrorista, entende Maduro como líder desse cartel, ele começa todos os dias a dizer que a invasão está prestes a acontecer. A invasão vai acontecer em breve. E não aconteceu ainda. Dentro do teu conhecimento, da sua análise, o que falta para acontecer isso? Isso realmente vai acontecer e a gente pode ver aí, portanto, Maduro fugir